Ser enfermeiro no Brasil é cuidar de vidas com plantões longos e salários que nem sempre refletem essa responsabilidade. Mas em 1923, quando tudo começou, era ainda mais difícil. No vídeo de hoje, você vai conhecer toda essa história. Para um melhor entendimento, vamos dividir a narrativa em 3 partes. Parte 1. Como surgiu a profissão? No Brasil colonial, adoecer era uma sentença quase sem apelação. Não havia sistema de saúde organizado. Não havia profissionais treinados para cuidar dos enfermos. E o cuidado ao doente era entendido como obra de caridade cristã. As primeiras instituições que se aproximaram de algo parecido com um hospital foram as Santas Casas de Misericórdia, trazidas pelos portugueses no século XVI. A primeira se instalou em Santos em 1543. Esses espaços não eram hospitais no sentido moderno da palavra. Eram abrigos para indigentes, moribundos e marinheiros doentes. Não havia triagem, não havia protocolo e não havia nenhum profissional dedicado ao cuidado contínuo dos pacientes. Quem realizava esse trabalho eram as Irmãs de Caridade, religiosas das ordens de São Vicente de Paulo e de São José. Essas mulheres não tinham formação técnica. Sua motivação era espiritual, a abnegação e o serviço ao próximo como expressão de fé. Elas banhavam os doentes, trocavam curativos e administravam remédios preparados por elas mesmas. As funções mais pesadas, carregar pacientes, limpar as enfermarias, remover corpos, recaíam sobre os escravizados. Era uma divisão de trabalho completamente informal, sem critério técnico e sem continuidade. Os instrumentos disponíveis eram os mais rudimentares possíveis. A temperatura era medida pela mão na testa. Os batimentos cardíacos eram ouvidos colocando o ouvido diretamente no peito do doente. Não havia como medir a pressão arterial. Não havia seringas descartáveis. Os curativos eram feitos com pano limpo quando havia, ou com o que estivesse disponível quando não havia. O século XIX trouxe as epidemias que desnudaram o colapso desse sistema improvisado. A febre amarela assolou o Rio de Janeiro a partir de 1849. A cólera ceifou vidas em cidades portuárias. A varíola era endêmica. Em cada surto, a taxa de mortalidade chegava a 50% entre os internados. Os poucos médicos existentes não davam conta, e as religiosas não tinham conhecimento técnico para distinguir um paciente que precisava de isolamento de um que precisava de hidratação. Foi nesse cenário de epidemia e colapso que o Brasil começou a entender que precisava de profissionais treinados para cuidar de forma científica e contínua. Precisava, em uma palavra, de enfermeiros. E então, em 1865, uma mulher da Bahia tomou uma decisão que mudaria a história de uma profissão inteira. Parte 2. Evolução da profissão. Ana Justina Ferreira Neri nasceu em 13 de dezembro de 1814, na cidade de Cachoeira, na Bahia. Viúva aos 29 anos, criou 3 filhos sozinha em Salvador. Quando a Guerra do Paraguai começou, em 1864, seus filhos e um irmão partiram para o campo de batalha. Ana tinha 51 anos quando decidiu que não ficaria para trás. Em agosto de 1865, escreveu uma carta ao presidente da província da Bahia, oferecendo-se para servir aos feridos de guerra. O pedido foi aceito. 5 dias depois, embarcava de Salvador para os campos de batalha, incorporada ao 10º Batalhão de Voluntários, na qualidade de enfermeira. Nos anos seguintes, Ana prestou serviços ininterruptos nos hospitais militares de Corrientes, Humaitá e Assunção. Limpava ferimentos, trocava curativos, confortava soldados nos últimos momentos e organizava o fluxo de cuidados. Não havia estetoscópio disponível nesses hospitais de campo.
A febre era avaliada pelo toque da mão, os curativos eram feitos com ataduras improvisadas e a iluminação noturna era a lamparina de querosene que Ana carregava pelos corredores. Imagem que antecipa, no Brasil, o que Florence Nightingale havia feito na Crimeia uma década antes. Ana perdeu o filho mais velho e o sobrinho na guerra. Mesmo assim, ficou até o fim. Com o encerramento do conflito em 1870, retornou ao Brasil como heroína nacional, recebendo a Medalha Geral da Campanha do Paraguai e a Medalha Humanitária de Primeira Classe. Faleceu no Rio de Janeiro em 20 de maio de 1880, data que décadas depois seria escolhida como o Dia do Enfermeiro. O legado de Ana ficou latente por décadas. Foi Carlos Chagas, diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública, quem deu o próximo passo. Em 1921, chegou ao Rio de Janeiro uma missão técnica de enfermeiras norte-americanas chefiada por Ethel Parson, patrocinada pela Fundação Rockefeller. Em 31 de dezembro de 1923, pelo decreto número 16.300, foi criada a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde, a primeira escola de enfermagem do Brasil. Os cursos tiveram início com 14 alunas, em pequeno internato próximo ao Hospital São Francisco de Assis. E logo no primeiro teste, a nova escola provou seu valor. Ainda em 1923, durante um surto de varíola no Rio de Janeiro, as alunas foram acionadas para combater a doença. Enquanto nas epidemias anteriores a mortalidade chegava a 50%, naquele surto caiu para 15%. Era a prova concreta de que enfermeiras treinadas salvavam vidas. A primeira turma diplomou-se em julho de 1925. Entre as formandas, destacou-se Laís Neto dos Reis, que se tornaria a primeira diretora brasileira da Escola Ana Nery, assumindo o cargo que antes era ocupado por norte-americanas. Em 1926, as enfermeiras formadas pela escola criaram a Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas, que mais tarde se tornaria a Associação Brasileira de Enfermagem, ativa até hoje. Os instrumentos que aquelas primeiras enfermeiras aprenderam a usar representavam um salto imenso em relação ao que existia antes, mas ainda eram rudimentares para os padrões atuais. O estetoscópio da época era feito de madeira e metal rígido, pesado e pouco flexível. Ouvir os sons cardíacos exigia silêncio absoluto e longos minutos de imobilidade. O termômetro de mercúrio levava entre 5 e 10 minutos para aferir a temperatura e era altamente tóxico em caso de quebra. O aparelho de pressão dos primeiros hospitais era um equipamento de mercúrio montado em suporte fixo. Medir a pressão exigia que o paciente estivesse deitado e imóvel e que o profissional realizasse uma leitura auditiva cuidadosa com o estetoscópio posicionado na dobra do cotovelo. Ao longo do século XX, cada um desses instrumentos foi sendo substituído por versões mais leves, mais rápidas e mais precisas. O estetoscópio ganhou borracha e plástico, depois versões eletrônicas. O termômetro digital reduziu o tempo de aferição para segundos. O aparelho de pressão portátil liberou o profissional da enfermaria fixa. E então, nas décadas de 1980 e 1990, chegaram os equipamentos que transformariam o trabalho do enfermeiro de forma definitiva. Os monitores cardíacos multiparamétricos nas unidades de terapia intensiva passaram a exibir em tempo real frequência cardíaca, saturação de oxigênio, pressão arterial e temperatura. Informações que antes exigiam 4 procedimentos separados e registro manual em prontuário de papel. O oxímetro de pulso, aquele pequeno dispositivo que encaixa no dedo, colocou a leitura de oxigenação sanguínea em tempo real nas mãos do enfermeiro de plantão.
substituindo a necessidade de coleta de sangue arterial e espera laboratorial. As bombas de infusão eletrônica substituíram a contagem manual de gotas por minuto, administrando medicamentos com precisão de décimos de mililitro por hora. Do ponto de vista legal, a profissão também se consolidou em marcos importantes. Em 1949, a Lei nº 775 regulamentou o ensino de enfermagem no país. Em 1973, a Lei nº 5.905 criou o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais, o sistema COFEN e CORENS, tornando obrigatório o registro profissional e emitindo a carteira de identidade do enfermeiro com validade em todo o território nacional. Em 1986, a Lei nº 7.498 definiu as atribuições de cada nível da profissão: enfermeiro, técnico e auxiliar. A questão do gênero acompanhou toda essa trajetória. Desde a fundação, a enfermagem brasileira foi construída como profissão essencialmente feminina. Algumas escolas chegaram a exigir formalmente que as candidatas fossem do sexo feminino. A entrada dos homens na profissão começou pelos hospitais psiquiátricos, onde a presença masculina era tolerada pela força física necessária para conter pacientes, não pelo ato de cuidar. O preconceito foi duplo. Homens enfermeiros enfrentavam questionamentos sobre a escolha profissional e sobre sua orientação sexual. A partir dos anos 90, uma masculinização gradual começou a acontecer. Pesquisa de 2015 do Conselho Federal de Enfermagem mostrou que a profissão era composta por 84,6% de mulheres, ou seja, de cada 100 profissionais, 15 eram homens. Em 2020, a pandemia de Covid-19 colocou os enfermeiros brasileiros na linha de frente dos meses mais críticos da saúde pública do país. Trabalharam com equipamentos de proteção insuficientes, leitos lotados e colegas adoecendo. A pandemia expôs a desvalorização histórica da categoria e acelerou o debate sobre o piso salarial da profissão, aprovado em 2022. Parte 3. O legado. O Brasil de 2026 conta com mais de 2 milhões de profissionais de enfermagem registrados, o maior efetivo da América Latina. Os enfermeiros representam 52% da força de trabalho do Sistema Único de Saúde. Na prática, a saúde pública brasileira depende diretamente da enfermagem para funcionar. O piso salarial do enfermeiro foi estabelecido em R$ 4.750 pela Lei nº 14.434 de 2022. No setor público federal, os salários para enfermeiros especializados chegam a superar R$ 14.700. O mercado de concursos públicos para a área de saúde está aquecido em 2026. Secretarias estaduais, hospitais universitários federais e prefeituras em todo o país têm aberto editais com regularidade. O próprio Conselho Federal de Enfermagem realizará concurso público em 2026, o primeiro desde 2010, com vagas para enfermeiros e enfermeiros fiscais. Afinal, o que faz um enfermeiro no dia a dia? O enfermeiro é o profissional que fica mais tempo ao lado do paciente do que qualquer outro membro da equipe de saúde. Na prática diária, avalia clinicamente os pacientes a cada turno, verifica sinais vitais, examina o histórico no prontuário e define prioridades de atendimento. Elabora o plano de cuidados individualizado que orienta todo o trabalho da equipe. Administra medicamentos complexos, realiza curativos, coleta materiais para exames e acompanha procedimentos cirúrgicos. Em emergências, frequentemente lidera os primeiros minutos do atendimento, iniciando a ressuscitação cardiopulmonar e coordenando a equipe,
enquanto o médico chega. As especializações determinam ambientes e responsabilidades distintos. O enfermeiro de unidade de terapia intensiva monitora pacientes críticos conectados a ventiladores mecânicos, tomando decisões em frações de segundo. O enfermeiro obstétrico acompanha mulheres na gravidez, no parto e no pós-parto. O enfermeiro do trabalho atua dentro de empresas, prevenindo acidentes e gerenciando emergências. O enfermeiro comunitário leva prevenção e educação em saúde para onde o hospital não chega. São cerca de 49 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem, um campo de atuação que poucos profissionais de saúde conseguem igualar em diversidade. Em 2026, a inteligência artificial já faz parte do cotidiano clínico do enfermeiro brasileiro. Pesquisa de 2024 mostrou que 16% dos enfermeiros no Brasil utilizam inteligência artificial generativa em suas rotinas, prontuários que registram dados automaticamente por voz, plataformas de apoio ao diagnóstico, sistemas de triagem assistida por algoritmos. No primeiro semestre de 2025, o Ministério da Saúde incorporou 28 novas tecnologias ao Sistema Único de Saúde, o maior volume em 7 anos, e parte significativa delas impacta diretamente o trabalho do enfermeiro. O déficit global de enfermeiros, reconhecido como emergência pelo Conselho Internacional de Enfermagem, coloca o profissional brasileiro em posição estratégica. Países como Canadá, Alemanha, Portugal e Estados Unidos buscam ativamente enfermeiros brasileiros para suprir vagas que não conseguem preencher internamente. Desde aquelas 14 alunas que entraram pela primeira vez na escola Ana Nery em 1923, até os mais de 2 milhões de profissionais registrados hoje, a enfermagem brasileira percorreu um caminho imenso, de religiosas com lamparina a especialistas com oxímetro digital. De curativos improvisados a bombas de infusão programadas em décimos de mililitro. De uma presença invisível nos hospitais coloniais a 52% da força de trabalho do maior sistema de saúde da América Latina. Ser enfermeiro no Brasil é cuidar de milhões de pessoas que muitas vezes nunca saberão o seu nome. É estar presente no nascimento, na recuperação, na crise e, quando inevitável, na despedida. É ajudar a construir um país mais saudável, um leito de cada vez, um paciente de cada vez. É uma profissão que nasceu da coragem de uma mulher da Bahia numa guerra, foi erguida por 14 alunas que enfrentaram uma epidemia e hoje sustenta o sistema de saúde de uma nação inteira. Uma profissão exigente, essencial e muito bonita, que merece, mais do que nunca, ser reconhecida e valorizada como a sua história exige. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal Raízes do Ofício e descubra a história de outras profissões brasileiras.